Beleza, certo. E lembrar de recolocar também. Isso. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde, amigos aí da astronomia de todo o país, mas principalmente do Nordeste. Nós estamos aqui para poder fazer o lançamento do 20º Encontro de Astronomia do Nordeste, que vai ocorrer em Itaperoá, entre os dias 11, 12 e 13 de junho de 2020. O Encontro de Astronomia do Nordeste é basicamente um encontro entre astrônomos, amadores e profissionais e entusiastas, né, da astronomia, que se encontram para poder trocar experiências, para cada um apresentar o seu trabalho, o trabalho que vem realizando na sua região, e também para aprender um pouco mais, né? Então a gente tem minicursos, tem palestras com os astrônomos mais experientes, e tudo isso para poder oferecer uma experiência interessante para o participante do encontro. Tá? O local do 20º Encontro de Astronomia do Nordeste é a cidade de Itaperoá, que fica a 245 quilômetros da capital paraibana. Tá? O período, como eu já falei, é entre os dias 11, 12 e 13 de junho, tá, de 2020. E a gente vai apresentar aqui também o site do evento, que já está disponível, já estão abertas as inscrições. As inscrições vão custar o valor de R$50, e nesse valor já está incluso o alojamento e camisas também, né, que a gente deve retomar esse ano com a distribuição de camisas para os participantes do evento. Tá? Participa aqui da live, além de mim, Marcelo Zurita, né, participa também o Felipe Sérvulo, que está falando de Itaperoá. Tá? Eu esqueci de falar, eu estou falando a partir do Casarão do Jabre, em Maturéia. Felipe, boa tarde, como é que tá as coisas aí? Boa tarde, Marcelo, boa tarde a todos que estão participando da live. Estou diretamente da minha casa, né? Ontem tivemos problemas técnicos, mas hoje eu que vai dar certo. E nós vamos falar um pouco, né, como o Marcelo já falou, sobre o EANE, né, o 20º EANE, que será realizado aqui na minha cidade natal, Itaperoá, e eu vou falar um pouco sobre ela mais adiante, e o que ela traz de atrativo para o pessoal que vai conhecê-la pela primeira vez, e o que a cidade tem para oferecer, tanto para a astronomia quanto para a cultura e o turismo. Maravilha. E o EANE, para quem não conhece, tá, ele foi um evento idealizado lá na década de 1970, tá, pelos clubes de astronomia da região Nordeste, e tinha o intuito, basicamente, de reunir, né, profissionais e amadores, tá, para uma troca de experiências. Tá? Atualmente ele é considerado como um dos maiores encontros de astronomias regionais, né, do país. Tá? O primeiro encontro ocorreu entre 29 e 31 de dezembro de 1975, na cidade de Fortaleza. Tá? Um dos idealizadores foi justamente o grande Rubens de Azevedo, né, que fundou os principais clubes de astronomia aqui do Nordeste. Tá? E ele foi fundado inicialmente com o nome de Colóquio de Astronomia do Nordeste, né? Mas já em 1978, quando ocorreu o segundo encontro, né, ele passou a se chamar Encontro de Astronomia do Nordeste, né, já com esse nome que a gente tem hoje, EANE. Tá? Entre 83 e 97 ocorreram mais 2 edições do EANE, e a partir de 2005 o encontro voltou a ocorrer, só que ele passou a ser chamado de EINA, tá? Encontro Interestadual Nordestino de Astronomia. Tá? Em 2012, no encontro que ocorreu em Fortaleza, foi votado em plenária que o encontro deveria voltar a se chamar EANE, tá? E a partir daí, a partir de 2013, no encontro realizado no Rio Grande do Norte, o encontro voltou a ser chamado Encontro de Astronomia do Nordeste. Tá? As últimas edições do EANE, tá? Depois de 2014 o evento foi realizado em João Pessoa, em 2015 em Sergipe, né, na cidade, seria Aracaju, na verdade é a cidade vizinha ali, que é, acho que São Cristóvão. Tá? Em 2016 foi realizado em Recife, e em 2017 em Maceió. Tá? Em 2017 foi quando nasceu a ideia da gente realizar o encontro de 2020 aqui em Itaperoá, e mais tarde o Felipe Sérvulo vai falar um pouco disso. Em 2016, na cidade de Bezerros, em Pernambuco, tá? na 18ª edição do Encontro de Astronomia do Nordeste,
a cidade de Itaperoá foi votada, né? A gente apresentou como opção para a realização do encontro em 2020, e a cidade de Itaperoá foi eleita a sede do encontro de astronomia do Nordeste neste ano de 2020, tá? No ano seguinte, em 2019, o encontro foi realizado em Arapiraca, e agora, entre os dias 11 e 13 de junho, nós aguardamos todos aqui na cidade de Itaperoá, tá? No Cariri Paraibano, para o 20º Encontro de Astronomia do Nordeste. Felipe Sérvulo, eu queria que você falasse um pouco por que Itaperoá foi escolhida como sede, porque ela foi submetida como opção para sede em 2020. Bom, como o Marcelo já falou, a proposta ela surgiu lá no EANE de 2017, em Maceió, durante uma conversa informal, e a gente amadureceu a ideia. E, assim, a ideia é trazer a astronomia para o interior do Nordeste. É um dos motivos, né? E um dos motivos também é o fato do céu daqui do interior ser propício para a observação, né, dos astronômicos, que isso é um dos trunfos da astronomia. Então, a proposta ela vem sendo abraçada pela comunidade astronômica do Nordeste e do Brasil. Tanto é que o EANE de 2018, como Marcelo já falou, foi realizado em Bezerros, em Pernambuco, e o de 2019 foi realizado em Arapiraca, Alagoas. Este ano será realizado em Itaperoá e 2021 em Caruaru, ou seja, é perceptível que a astronomia ela está se interiorizando, e isso é bem interessante. Inclusive o próprio ENAST, o Encontro de Astronomia, o Encontro Nacional de Astronomia, foi realizado 15 anos após, em uma cidade novamente no interior do Nordeste, né, que foi Sobral, que foi em comemoração aos 100 anos do eclipse que tornou Einstein uma celebridade mundial, né? O eclipse que comprovou a relatividade geral. Então, essa proposta de interiorizar os encontros de astronomia abre um leque de possibilidades, né? Oportunidades para aqueles que não conseguem, por algum motivo, se deslocar para os grandes centros. Eu posso citar, por exemplo, um projeto gigantesco, que é o Radiotelescópio Bingo, que eu tive a honra de participar. Esse radiotelescópio será construído na Serra do Urubu, na cidade de Aguiar, no sertão da Paraíba. E a proposta inicial do projeto era trazer, antes de construir o telescópio, envolver a comunidade local, para que ela ficasse a par do que seria aquela antena gigante em cima daquela serra. Então, 2 ou 3 anos antes, a gente vai lá, trabalha com a comunidade, com as escolas, e eu, por exemplo, eu fui convidado a ir a uma escola estadual para fazer experimentos e oficinas de astronomia, e o restante do pessoal, né, que veio da UFCG, tiveram a proposta de apresentar para os alunos o que seria o projeto em si. Aí vamos supor, aquele aluno que participa do projeto, chega na casa dele e fala para a mãe, para a família, da importância do projeto. E isso vai envolvendo a comunidade, entendeu? A gente vai fazendo um trabalho de formiguinha. Então, isso é a divulgação da astronomia, isso é a graça da divulgação da astronomia. Então, a comunidade acadêmica está percebendo essa importância de envolver o público leigo, de envolver a comunidade no geral, tanto para fomentar o interesse pela ciência, quanto para divulgar o trabalho importante que a astronomia faz para a humanidade. Inclusive, quando eu estive fazendo meu mestrado, eu sou graduado, né, licenciado em Física e tenho mestrado em Cosmologia. Meu trabalho foi na área de cosmologia observacional, né? Eu estudei as gamma ray bursts, que são explosões de grandes estrelas. E, enfim, lá na universidade, eu conversei com alguns professores e eles ficaram sabendo do meu trabalho de divulgação e gostaram bastante da ideia e casaram esse trabalho com o projeto Bingo. E eu tive a honra, como eu falei, de ser convidado para participar desse grandioso projeto que envolve a USP, envolve universidades até fora do país, né? Esse radiotelescópio vai estudar o universo como um todo, inclusive a energia escura, que quem é da minha área, né, sabe da importância que a energia escura
para a cosmologia. Então, se a astronomia ficar restrita só nas capitais e nas universidades, você perde a oportunidade de conhecer outras culturas e até mesmo trocar experiências. Então, eu creio que esse seja o maior argumento para colocar cidades do interior na rota dos grandes eventos de astronomia. Perfeito. E só para reforçar, no ano que vem, aliás, esse ano, né, 2020, o ENAST vai ser realizado em Brotas, tá, no interior de São Paulo. Então, pelo segundo ano consecutivo, nós vamos ter um ENAST na cidade do interior. E também eu acho que a realização desses eventos, né, em cidades menores, né, em cidades do interior, também traz uma grande possibilidade da gente deixar, né, da gente trazer algo para a cidade que é alguma coisa diferente. Tá? Enquanto num evento desse porte lá na capital, né, a gente não tem o mesmo feedback da sociedade, né, a mesma participação da sociedade local. Então, fazendo um evento no interior, a gente tem uma possibilidade de envolver muito mais gente e realmente deixar um legado maior. Um dos objetivos da gente estar aqui é apresentar o site do EANE, tá? E a gente vai começar a fazer isso a partir de agora. Está aí na tela para vocês o site do 20º Encontro de Astronomia do Nordeste, tá? O site está alocado lá na página da APA, certo? apapb.org/x_EANE, okay? O site, tá, do 20º Encontro de Astronomia do Nordeste. Ele está estruturado aqui em várias opções aqui de menu, tá, que vocês vão poder acessar. Na página inicial, a gente tem uma breve descrição do que é o Encontro de Astronomia do Nordeste, um breve histórico, aquilo que eu acabei de falar para vocês, e a gente vai ter aqui uma sessão só para falar da cidade de Itaperoá, tá, que você pode abrir aqui e ter um detalhamento aqui dessa descrição da cidade, para você conhecer um pouco do que é a cidade de Itaperoá, um pouco da história, dos pontos turísticos, tá? E nós temos também aqui nessa seção lateral, a gente tem falando aqui sobre o alojamento, que é importante a gente citar, que vai estar disponível para os participantes, tá? E a gente tem aqui uma descrição, tá, das palestras e das outras atividades que vai haver no evento, tá? Então, quem estiver participando do evento, quem quiser participar, quiser conhecer um pouco mais, o site vai ser o nosso canal de comunicação, né, com o pessoal, tá? Com todo mundo que estiver interessado, ok? A gente vai mostrar um pouco mais do site à medida que a gente for aprofundando aqui nos assuntos, tá? Mas eu queria falar também um pouco da programação. Eu vou aproveitar o site que tem aqui, certo? A gente tem aqui, ó, no menu evento, a gente tem uma seção programação que vai mostrar mais ou menos aqui o calendário, né, da programação do evento, mas ela não está detalhada, tá? Essa programação, por enquanto, a gente está ainda fechando, então, enquanto a gente não confirmar todos os palestrantes, a gente não vai divulgar ela de maneira fechada, tá? Ainda não está uma programação fechada. As atividades à medida que forem sendo confirmadas as atividades, a gente vai adicionando elas aqui, tá? Então, por enquanto, a gente vai ter alguns minicursos e palestras, tá? Então, vamos falar aqui um pouco dessas atividades, tá? Como minicurso, tá? Eu vou dar um minicurso de monitoramento de impactos lunares, tá? Então, aqui a gente tem, ó, na descrição de minicursos, a gente tem essa opção aqui de monitoramento de impactos lunares, que é basicamente um minicurso que vai auxiliar você que tem um telescópio, que tem uma câmera que pode ser acoplada no telescópio, a participar de uma pesquisa que, por enquanto, ela é ainda bastante pouco realizada no Brasil, que é a pesquisa de impactos lunares. E pouca gente sabe que, na verdade, você consegue participar com equipamento de muito baixo custo, tá? Então, o minicurso é voltado para astrônomos amadores e profissionais que queiram contribuir nesse ramo, né, nesse tipo de atividade observacional, tá? Então, é um minicurso que já foi apresentado no ENAST e que a gente vai apresentar também no EANE desse ano. Felipe, tem também
com a palestra, né, do professor José Rodrigues. Felipe fala um pouco mais. Vamos lá, né? Eu vou falar um pouco sobre a palestra do saudoso professor José Rodrigues. Como vocês podem ver aí no site, a palestra vai falar sobre o funcionamento de um radiotelescópio. Como eu já citei, um radiotelescópio é um instrumento de observação, na verdade, de monitoramento de ondas de rádio. Então, a astronomia, ela não está restrita apenas à observação no visível. Existe de vários comprimentos de onda, e um desses comprimentos de onda é justamente o rádio, né? O rádio que nós estamos acostumados a, por exemplo, ondas de rádio celular, ondas de rádio de TV, enfim. Na astronomia também nós captamos ondas e também enviamos ondas de rádio. Então, a astronomia é o ramo da astronomia que estuda justamente essas radiações emitidas ou refletidas pelos corpos celestes. Então, a emissão dessas radiações é feita por intermédio desses instrumentos chamados radiotelescópios, apropriadamente, né? Então, a proposta da palestra do professor é justamente contar um pouco da história, né, do desenvolvimento dessa astronomia a partir da física, né? Por exemplo, eu posso citar aqui, historicamente, James Clerk Maxwell, que foi um dos precursores do eletromagnetismo, que foi alinhando o magnetismo com a eletricidade, que até então eram teorias distintas. Então, Maxwell teve essa sacada, assim como Michael Faraday, Oersted, né, que fez o famoso experimento, né, de eletromagnetismo, que ele unificou as duas teorias a partir desse experimento. Em 1888, lá no finalzinho do século XIX, Heinrich Hertz, que deu nome à frequência, né, a unidade de frequência, que é o Hertz, ele detectou a existência dessas ondas eletromagnéticas. Marconi, mais adiante, que foi o inventor do rádio, também inventou o telégrafo sem fio, que foi um dos primeiros objetos um dos primeiros aparelhos, né, a emitir e receber ondas, que inclusive foi usado na navegação, infelizmente usado em guerras também, mas foi o primeiro aparelho de comunicação sem fio. Mais tarde veio o nosso telefone de cada dia, né, celular. Em 1907, o físico estadunidense Lee Forrest, ele inventou uma válvula eletrônica que amplificou as ondas de rádio e abriu, né, inaugurou a era do rádio em 1920, e de lá para cá essa tecnologia só foi evoluindo, aí chegou a astronomia. Lá em 1937 foi construído o primeiro radiotelescópio por Grote Reber, que foi engenheiro de telecomunicações, então ele teve a sacada de trazer a radiocomunicação para dentro da astronomia. E a partir daí, várias tecnologias, vários radiotelescópios foram colocados no campo de observação e de pesquisa da astronomia. Eu posso citar, por exemplo, o radiotelescópio de Arecibo, no México. Ele foi bem famoso na década de 70 e 80, porque ele captou, né, ondas de rádio vindas do espaço, e teve aquela também famosa, né, o sinal WOW, que foi captado por um radiotelescópio, e no primeiro momento pensou-se ser mensagens de civilizações inteligentes, e até então, até hoje existe os radiotelescópios que recebem mensagens, né, estão lá recebendo mensagens a todo momento, e se caso tiver uma mensagem diferente, digamos assim, a gente consegue captar e, quem sabe, decodificar. Então, a radioastronomia vai ser melhor abordada nessa palestra do professor José Rodrigues. Perfeito. E a outra atividade que nós temos, né, o outro minicurso que nós temos confirmado, é do amigo Lauriston Trindade, que vai falar sobre recepção de imagens de satélites meteorológicos
através de um equipamento de baixo custo, né? Todo mundo sabe que diariamente a gente tem diversos satélites passando sobre nossas cabeças, né? E esses satélites têm funções diversas, né? Alguns fazem, alguns são radiotelescópios, alguns têm função de telecomunicação e outros têm função de monitorar, né, os parâmetros meteorológicos aí da nossa atmosfera. Esses satélites atmosféricos, eles têm normalmente, né, um padrão de comunicação aberto, onde qualquer pessoa munida do equipamento correto pode pegar, se conectar a esse satélite e receber os dados dele. Então, a ideia desse minicurso é justamente a gente montar uma antena de baixo custo, o Lauriston monta algumas antenas usando tubo de PVC e sucata de fio de cobre e coisas desse tipo, tá? Então, montar uma antena de baixo custo e instalar usando aquele receptor SDR. O SDR é um receptor feito para TV digital, ele recebe várias frequências, tá? E com base nesse equipamento de baixo custo e softwares livres que você pode baixar gratuitamente na internet, a ideia é fazer a recepção de um sinal de satélite e decodificar esse sinal, transformá-lo em imagem, transformá-lo em informações úteis para vocês, tá? É um trabalho bem interessante, e você vê que envolvendo também a radioastronomia de certa forma, né? Mas a comunicação através do rádio, né? Através de sinal de rádio. Então, vai ser uma das atividades bem interessantes que a gente vai ter disponível, já está confirmado, né? Para essa edição do Encontro de Astronomia do Nordeste. Outra coisa, se você está interessado em participar, tá? Certamente você vai fazer a sua inscrição, você vai na página principal do evento, nós temos o botão inscreva-se, tá? A opção aqui de menu inscreva-se, tá? Essa opção aqui vai abrir automaticamente um cadastro, um formulário de cadastro, onde você vai colocar seus dados e clicar em enviar, ok? Para fazer o envio das suas informações cadastrais. Aqui já está o valor da inscrição, R$50. Como eu já informei antes, esse valor vai estar incluso a camisa, né, do evento, que é uma coisa que a gente está retomando nessa edição, e está incluso também alojamento, caso você queira economizar com hospedagem, tá? Então, quem quiser vir para o evento e não tiver como garantir uma hospedagem em algum hotel ou pousada, pode se inscrever no alojamento. Inclusive, você tem aqui opções de alojamento, que pode ser alojamento, acampamento, se você tiver uma barraca, ou então um ou outro. Se não tiver vaga no alojamento, a gente avisa você para trazer a barraca e vir, né, quando vier para o evento. Uma coisa importante aqui, tem duas opções para nome, certo? O nome aqui é o que vai sair, esse primeiro campo é o nome que vai sair no seu certificado, e aqui embaixo tem o nome que vai sair no crachá, tá? Que você não vai querer um nome gigantesco como o meu, por exemplo, no crachá. Então você coloca um nome reduzido, tá? E a partir daí você tem o nome mais que você é melhor conhecido, né, para sair no crachá. Ok? Então, feito esse processo, preenchendo esse formulário, vai clicar em enviar. A partir daí, o e-mail, se você colocou o e-mail correto, tá? Isso é uma preocupação, você confere o seu e-mail para ver se está correto mesmo. Tá? Se você colocou o e-mail correto, você vai receber uma mensagem com as indicações para fazer o pagamento, tá? Que vai ser feito ou através de transferência bancária, depósito ou transferência bancária, ou através de um link no Mercado Pago, tá? Após o pagamento, você vai receber um e-mail de confirmação, tá? Se você fez o pagamento por transferência, tem uma etapa a mais, que é de enviar o comprovante de transferência para a organização do evento, ok? Como eu disse, existem opções de alojamento ou acampamento, tá? Aí, esse alojamento ou acampamento vai ocorrer lá na Universidade Leiga do Trabalho, e Felipe Sérvulo vai falar um pouco mais sobre isso. Bom, como o Marcelo já falou, no site você vai ter a opção de escolher se você quer um alojamento, um acampamento, ou então alojamento e acampamento, e a gente vê a questão das vagas. Então, quem vier ao EANE poderá dispor
dos dois, né, de ambos. Então, eles são disponibilizados pela ULT, que é a Universidade Liga do Trabalho, que é uma das nossas parceiras, juntamente com o Pontão de Cultura. Então, são 170 leitos, um espaço enorme para acampamento, e de quebra você vai ver o céu do Cariri, né? Nós esperamos que esteja um céu limpo no dia, né? O céu daqui é muito bonito, em relação aos céus dos grandes centros, né? Não tem tanta poluição luminosa. Então, no site você vai ter essas opções. Então, vaga, certo? Para quem gostar de acampamento e não tem a opção de hotéis, por exemplo, e também no alojamento, certo? Então, terão vagas ad infinito, por exemplo, no acampamento, no entorno, que é bem grande lá da universidade. Lá é murado, é fechado, certo? Tem muita segurança, então você pode ficar tranquilo em relação a isso. Fica mais da UAB, que é o local das palestras e minicursos, então você dá para ir a pé tranquilamente. E, além disso, quem não preferir o alojamento ou o acampamento, tem as opções de hotéis, né? E que também estarão disponíveis no site, brevemente. Falta só a gente fechar algumas coisas. Mas esses hotéis estão bem localizados, a maioria deles, localizados do centro, né? Enfim, essas são as opções para quem quer um conforto a mais. Só uma correção, Felipe, são 59 vagas de alojamento que podem ser expandidas ainda, ocupando algumas salas, né? Mas a princípio são 59 vagas de alojamento e acampamento. Aí, enquanto houver chão ali na ULT, a gente consegue botar uma barraca, né? Tá, Isso, exatamente. Mas é um espaço bem grande mesmo. Então, acho que tendo uma barraca não precisa se preocupar. Você vai ter onde ficar no EANE. E quem tem preocupação em, por exemplo, fazer um acampamento, preocupação com chuva, Felipe, eu acho que essa é uma das regiões mais secas, né, do Brasil, né? Inclusive, essa época de junho é época chuvosa, né? Mas, assim, o clima é instável. Então, possa ser que seja seco, possa ser que... Mas, historicamente, nessa época do ano, 11, 12, de 13 de junho, é seco. Então, você nem precisa se preocupar. É seco, porém é frio, né? Quem gosta de frio à noite... Sim. Essa época do ano chuvosa que você fala é essa época de agora, né? Isso, é porque aqui as estações do ano são diferentes. Então, vai de agora, vai até junho, ou então vai até maio, enfim, não tem uma data certa não, entendeu? Pronto, olhando aqui rapidamente no Wikipedia, né, a precipitação média para o mês de junho na cidade de Itaperuá está em torno de 28 milímetros, tá, no mês, ou seja, é 1 milímetro por dia, se a gente for imaginar, né, então 1 milímetro não dá nem para vencer a borda da barraca, né, se chover 1 milímetro na noite. Então, a chance de chover enquanto a gente estiver durante o evento é muito pequena, tá? Resumidamente, é muito pequena mesmo. Bom, além disso, tá? Quem quiser vir para o evento também vai ter a oportunidade de apresentar durante o encontro, tá? O seu trabalho, o trabalho que você realiza com astronomia na sua região, tá? Seja num colégio, seja na sua cidade ou algum clube de astronomia que você frequenta. Então, quem for participar do evento pode apresentar o seu trabalho, tá? Existe no site aqui uma opção para submissão de trabalhos, tá? Só que, antes de tudo, você precisa estar inscrito, tá? Então, você precisa fazer a sua inscrição no EANE. Aqui tem as regras, né, como você vai submeter. Primeiro você se inscreve no EANE. Depois de se inscrever, você vai colocar aqui o teu CPF e o seu e-mail, tá? Isso tem que ser o mesmo e-mail que você usou para fazer o cadastro, tá? E vai clicar em enviar. Depois disso, você vai receber no seu e-mail o login e senha para você acessar o site aqui nessa opção, tá? É a opção de login do site. Então, você vai clicar aqui em login,
vai colocar o login e senha que você recebeu por e-mail, e com isso você vai fazer o login no site e vai abrir o formulário de submissão. As regras para a submissão, elas vão estar aqui. Espera aí. As regras para a submissão, elas vão estar aqui, ó. Então, aqui você vai avaliar se você vai enviar uma apresentação oral ou uma exposição de pôster, que tem os temas de interesse, né? Tem a indicação de como você vai fazer essa submissão, quantos resumos você pode submeter, qual é o prazo e tudo mais. Tá tudo explicadinho aqui, tudo com muita orientação. Só não temos ainda o banner padrão que a gente vai disponibilizar nos próximos dias aí, para quem quiser montar um banner em cima já de um modelo que a gente vai disponibilizar. Ok? Bom, além disso, tá, uma coisa que é sempre um ponto importante, né? Quem vem para Taperoá vai participar do Encontro da Astronomia do Nordeste, vai ter palestras de alto nível. É importante a gente falar que essas palestras elas vão estar focadas no tema o sertão, né, o interior do Nordeste como potencial para observações astronômicas, né, para realização da astronomia, para prática da astronomia. Então, a gente vai destacar 3 principais equipamentos que hoje estão instalados no Nordeste, que são a plataforma de Alcântara, né, a plataforma de lançamento de foguetes de Alcântara, o Observatório de Itacuruba, do Observatório Nacional, tá? E o radiotelescópio Bingo, que ainda vai ser implantado. Tá? Então, são esses 3 temas principais, tá, do encontro. Então, além de palestras com essa temática, né, desses mini cursos que são sempre voltados para os astrônomos amadores, tá, e da exposição de trabalhos que a gente vai ter, a gente também tem que pensar um pouco no que a gente vai fazer em Taperoá enquanto o evento não estiver ocorrendo, né, antes e depois do evento, ou no período noturno. Aí, Felipe Sévolo, que é o nativo aí da região, que vai falar um pouco sobre a cidade de Taperoá e o que ela tem a mostrar para o visitante, né, para o participante do 20º Encontro de Astronomia do Nordeste. Bom, eu vou falar um pouco sobre minha querida cidade natal, Taperoá. Primeiramente, a origem do nome, né? Taperoá vem do tupi. Existem 2 versões. Vem do tupi, que significa saco de pedras, e também do tupi, habitante das taperas ou ruínas. Eu, particularmente, gosto mais da segunda versão. É uma cidade centenária, né? Tem 134 anos de emancipação política, foi fundada em 1886. Geograficamente, ela encontra-se exatamente no centro geográfico da Paraíba. Se você pegar o mapazinho da Paraíba, você vai ver que Taperoá está exatamente no centro, certo? É um município de pequeno porte, tem 14.936 habitantes, IBGE 2017. Como o Marcelo falou no início, a cidade fica a 245 quilômetros de João Pessoa, da capital, e 120 quilômetros de Campina Grande, que é o nosso centro industrial e comercial, né, mais próximo. Então, Taperoá é um dos berços mais destacados nesse berçário cultural do Nordeste. Se o Nordeste é um berçário, Taperoá é um dos berços mais brilhantes, digamos assim. Eu sou suspeito a falar, porque eu sou daqui, mas o pessoal que vem aqui, os turistas, eles saem daqui sempre com olhos brilhantes, né, devido à riqueza cultural que a cidade dispõe. Então, aqui, por exemplo, nasceram vários artistas, movimentos culturais. Posso citar, por exemplo, o escritor, né, e dramaturgo Ariano Suassuna, que é a nossa prata da casa, uma das nossas pratas da casa, mas por que não dizer uma das mais importantes, né? O escritor Raul Machado, que leva o nome da biblioteca municipal daqui, o sambista Fuba de Taperoá, o cantor e compositor Vital Farias, o ex-governador da Paraíba, né, e também escritor Dorival Terceiro Neto, nasceu aqui. O poeta canhotinho, o maestro José Fernandes, que é um dos ícones da música, inclusive foi meu maestro quando eu tinha 8 anos, eu estudei música com ele, tive a honra de estudar música com ele.
o Rei dos Oito Baixos, Abdias, né, dos Oito Baixos. Enfim, eu posso passar a tarde e a noite inteira aqui citando nomes da cultura local. Eu também posso citar também os grupos de cultura, né, que é um trunfo daqui. Por exemplo, o grupo Os Cariris, que é um grupo de dança folclórica, é apenas um deles, né, um dos mais conhecidos. Então, aqui é terra de muitos artistas, artesãos, e, como eu falei, se eu for passar o dia inteiro falando, eu vou passar horas e horas aqui. Um dos principais, né, os nomes mais importantes que a gente tem em Itaperuá, que é o Ariano Suassuna, que na verdade ele não nasceu em Itaperuá, né, mas ele considera como sendo a cidade onde ele se formou, né, formou o seu caráter, a sua cultura, é a principal influência de Ariano Suassuna, né, inclusive tem história interessante sobre o nascimento dele, né, o Felipe vai falar aí, e ele é considerado um dos pais, né, do movimento armorial, né, que eu acho que é outra coisa que seja interessante falar a respeito. Continuando falando sobre a cidade em si, eu vou falar agora sobre os aspectos turísticos e as atrações que a cidade tem, né? Eu vou começar primeiro por um monumento que para mim é um dos mais importantes, que é um monumento histórico, e é um sítio arqueológico que fica a 10 quilômetros da cidade, chamado Sítio Arqueológico Lagoa do Escuro. Então lá existem gravações em baixo relevo, elas são semelhantes às gravações da Pedra de Ingá. Para quem não conhece, Ingá é o sítio arqueológico mais importante do Brasil e um dos mais conhecidos do mundo. Infelizmente, em 2015, ele foi alvo de vandalismo. Eu pude presenciar isso. Por que eu estou falando isso? Porque eu conheci a pedra em 2013, através de uma aula de campo proferida por Manuel Dantas Suassuna, que inclusive é filho de Ariano Suassuna. Ele fez um curso uma oficina, na verdade, de arte rupestre e nos levou para conhecer esse monumento. Eu, como apreciador da arte, como artista também, eu automaticamente me encantei com o local e com o caráter histórico, né, a importância histórica disso. 2 anos depois, um amigo meu me mandou uma foto do local com figuras recentes feitas por pessoas, né, que, claro, não conhecem a importância do local e, felizmente, vandalizaram, né. Então, eu comecei uma campanha de conscientização a partir disso, fui lá, fotografei, conversei com os donos do sítio, chamei o pessoal, pedi auxílio, né, o pessoal competente, por exemplo, o pessoal da SPA, né, que é a Sociedade Paraibana de Arqueologia, o pessoal da SUDEMA, do IFAM. Então, todos eles me ajudaram nessa empreitada e até hoje eu tenho a missão, né, de ser um dos guardiões estudiosos também do local. E lá também é um local bem propício para estudar arqueoastronomia, né, e existem também figuras que lembram muito constelações, lembram Sol, lembram, enfim, estrelas. Eu também sou estudioso dessa parte, né, no Sítio Arqueológico Lagoa do Escuro. Então, se você vier aqui, se tiver tempo, também vale a pena conhecer, apesar desse vandalismo, né, mas até o momento eu não presenciei mais coisas do tipo e estou sempre por lá fazendo esse trabalho de conscientização. Também temos a Ponte dos Arcos, que também é bem conhecida na região, é mais conhecido como Ponte Velha, né? Fica localizado sobre o rio Taperoá, que inclusive Taperoá foi construída a partir do rio, né? Ela foi construída, a ponte, né, foi construída entre 1925 e 1926, durante o governo de João Suassuna, perdão, 1922 a 1926, durante o governo de João Suassuna, que é o pai de Ariano Suassuna. Ela tem 64 metros de extensão. Se Marcelo puder, ele coloca alguma foto aí no site. Ela serviu de entrada, foi a primeira entrada da cidade de Itaperuá. Ela serviu de passagem para os que vinham da Serra, da cidade de Assunção, enfim. Então, no governo de João Agripino, que foi um dos governadores também da Paraíba, foi construída uma segunda ponte. Então,
editada e está servindo apenas para visitação e para apreciação do pôr do sol, que é um dos trunfos da cidade, né? Que é muita gente, todos os dias você vai ver gente lá na ponte vendo o pôr do sol, fotografando, que é bem bonito lá. Então, quem vier à cidade e puder ver o pôr do sol na ponte, não vai se arrepender. Outra atração turística natural é a Serra do Pico. É o terceiro ponto mais alto da Paraíba, fica a 924 metros. Fica na Cordilheira da Borborema, né? Que é onde se situa também a Serra do Teixeira. E lá existe uma peculiaridade, porque é como se fosse um oásis dentro do Cariri. Porque existem, segundo os especialistas, né, existem microchuvas, e essas microchuvas fazem uma vegetação praticamente na beira, né, da montanha. Então, lá existem plantas xerófitas e pés amarelos, existem plantas frutíferas, jaca, você vai encontrar caju, manga, enfim, somente no início da subida da pedra você vai ver esse pequeno oásis lá. Então, quem tiver a oportunidade também poderá conhecer, né, a Serra do Pico. Fica a 18 quilômetros da área urbana. Outro monumento que eu posso citar é a Igreja Matriz, né, bem conhecida também. Ela foi construída no estilo gótico, neogótico. Em 1889 ela começou a ser construída e apenas em 1939, quase 58 anos depois, ela foi concluída. Ela foi estrategicamente colocada, né, se você for ver, né, você vai ver que ela é estrategicamente colocada para ficar no ponto mais alto da cidade. Ela foi construída em cima de uma pedra de granito, é bem interessante esse fato. Então, estes são algumas das atrações turísticas da cidade. Eu posso também citar a Casa de Ariano, mas antes de falar da casa, do Museu de Ariano, eu vou falar sobre o próprio Ariano Suassuna. Ariano, ele nasceu em 1927, no Palácio da Redenção, capital da Paraíba, e existe um dos vídeos dele, um dos espetáculos, das aulas de espetáculo dele, ele cita que ele foi a única pessoa que correu nu no Palácio da Redenção. Então é bem engraçado essa fala dele, porque ele nasceu exatamente dentro do Palácio da Redenção, quando o pai dele foi governador em 1927. Mas ele considera taperoaense de coração, porque eu vou contar a história, né? Em 1928, no fim do mandato de seu pai, né, João Suassuna, ele veio morar com seus pais e irmãos, né, na fazenda Cauã, município de Souza, e em 33, com a morte do seu pai, ele se mudou com sua família novamente para a fazenda Carnaúba, que é a fazenda do seu primo, Manuel Dantas Vilar, que é mais conhecido aqui na região como Doutor Manelito. Mas foi no Recife que ele estudou, né, apesar de passar a infância aqui, foi no Recife que ele estudou, se formou e passou a ser renomado, conhecido como escritor, e sua obra também ficou bem conhecida. Mas aqui ele teve inspiração para criar seu universo, né? Taperoá está dentro do universo de Ariano Suassuna. Por exemplo, aqui, esse livro aqui, O Auto da Compadecida, foi um dos primeiros a ser escrito por ele. Foi escrito em 1927 e ele se inspirou em personagens reais da época, né? Dos anos 20 e anos 30, daquele Itaperoá. Por exemplo, Chicó, João Grilo eram pessoas reais, ele só fez mudar o nome, e foi um sucesso estrondoso quando a Rede Globo gravou, né, em 1997, dirigido por Guel Arraes, o filme de mesmo nome, né, O Auto da Compadecida, que inclusive foi reprisado agora há pouco pela Rede Globo, e é um grande sucesso até hoje, né. E toda a história foi ambientada em Itaperoá, apesar de que foi gravado em Cabaceiras devido às condições de filmagem, né, das locações. Cabaceiras, para quem não sabe, é uma cidade que parou no tempo. Então, o diretor Guel Arraes, na época, ele escolheu Cabaceiras justamente porque é uma cidade que permaneceu ali nos anos 30 e ele escolheu para gravar o filme lá. Porém, em 2006, a Globo gravou, né, a minissérie A Pedra do Reino, baseada nesse livro aqui,
de mesmo nome, Romance da Pedra do Reino, com uma pequena diferença, né? Eu não sei se eu posso chamar de pequena ou grande, mas esse livro ele é baseado em Dom Quixote, que é um romance, né, de um escritor, do escritor, deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui. Cervantes. Isso, Miguel de Cervantes, obrigado. Miguel de Cervantes é considerado o Ariano Suassuna da Europa. Então, Ariano pegou várias referências dele nessa obra e trouxe para a grande tela, né, para a TV, através da minissérie que foi gravada aqui em Itaperuá. Inclusive, a população foi convidada, né, para participar se envolver também no universo cinematográfico. Muitas pessoas foram, inclusive, chamadas, né? Foi um ponto bem interessante, porque a Globo, ela encontrou vários talentos aqui, desde artesãos até atores, mirins, e foi bem interessante essa experiência aqui na cidade. A partir disso, o Guel Arraes teve uma sacada de colocar o material que foi produzido, né, todo aquele cenário, colocar na casa que Ariano viveu na infância, que ela está situada no centro histórico também. Eu e Marcelo estivemos ontem aqui na cidade, no local, né, conhecendo o local. E lá lá nesse local, conta a história de Ariano, e também existem algumas peças, obras de arte do filho dele, que é artista plástico. E é bem interessante também você conhecer. Hoje é um memorial, é um museu, né, que fala um pouco da história de Ariano. Então, esse é o universo cultural de Itaperuá. Eu citei algumas coisas que a cidade se dispõe. Então, você vai encontrar aqui, não é difícil você encontrar aqui elementos, por exemplo, da cultura armorial, que é o que eu vou falar um pouco mais agora. O movimento armorial, o que foi? O movimento armorial foi um movimento criado nos anos 70, por Ariano Suassuna, que foi um dos criadores do movimento, né? Ele foi criado no Recife. Quando o Ariano lecionou estética na Universidade Federal de Pernambuco, ele criou esse movimento, e a ideia é unir os elementos culturais, por exemplo, literatura, arte, pintura, poesia, em um só contexto. Então, o armorial é isso, essa estética, essa regionalidade na xilogravura, na pintura. Por exemplo, eu sou artista plástico também. Aqui atrás vocês podem ver uma pintura, uma releitura que eu fiz do pintor Van Gogh. Eu coloquei a minha cidade. Enfim, eu fiz uma releitura da minha cidade, foi inspiração, certo? Coloquei elementos regionais dentro da pintura, né, de Van Gogh. O nome da tela é... Deixa eu ver se eu lembro o nome da minha própria tela. Noite Estrelada do Reino. Então, eu fiz uma releitura, como eu falei, de Van Gogh. É uma das minhas telas também, eu expus ela no Festival de Arte o ano passado. Essa também é uma das minhas pinturas. Na verdade, é uma criação de Ariano, mas eu fiz questão de estar aqui na minha parede. Aqui é a onça caetana, um dos seres mitológicos criado por Ariano. Aqui são minhas iniciais em letra armorial. Inclusive, vocês podem perceber no site, ele está escrito em alfabeto armorial, que foi um alfabeto criado por Ariano, certo? É bem peculiar, bem desenhado ele. E ele é inspirado nas heráldicas, que são os brasões das famílias, brasões de arma, né? No qual ele se inspirou. Então, a onça caetana, para ele, representa a morte, e é um dos personagens criado por ele. Aqui também, aproveitando essa mostra de artes, né? Essa é uma pintura que eu fiz, uma releitura, na verdade,
de duas figuras rupestres que você vai encontrar se você for visitar o sítio arqueológico Lagoa do Escuro, porque eu escolhi elas justamente porque elas lembram um pouco figuras astronômicas. Por exemplo, essa aqui lembra um pouco o Sol, ou uma explosão de supernova, enfim. Não dá para saber, não temos uma pedra de Roseta para saber, mas quem sabe um dia nós decifraremos essa, a Pedra de Ingá e outras tantas que existem por aí. Eu acho que eu não esqueci nada da cidade. Marcelo pode acrescentar algo, certo? Então é isso que a cidade tem de atrativo, você não vai se arrepender, não é difícil você encontrar elementos da cultura armorial, da cultura regional aqui na cidade. Então, na verdade, eu não queria acrescentar, não. Eu queria que você falasse um pouco mais também, porque você mostrou aí, né, falou sobre a Ponte dos Arcos, falou sobre algo sobre o armorial, né, e tudo. Então, eu acho que a gente pode aproveitar o gancho e falar um pouco sobre a logomarca do evento, né, que tem um pouco disso tudo, né, dessas referências todas, né? Maravilha. Então, o Marcelo pode colocar aí a logomarca para o pessoal ver, e eu vou explicando o passo a passo. Eu criei a logomarca, né, e fiz questão de colocar elementos regionais nessa logomarca, justamente para que ela ficasse, para que ela desse uma ideia do que será o evento e de que estamos falando, né, de qual cidade estamos falando, de qual cultura estamos falando dentro da astronomia. Então, aqui em cima vocês podem ver o nome do evento, né, em alfabeto armorial, como eu falei, o alfabeto criado por Ariano Suassuna, a tipologia, né, em termos técnicos. Mais abaixo temos o nome da cidade e o ano. A Ponte dos Arcos, coloquei no centro, né, fiz questão de colocar um dos elementos mais significativos daqui, da cultura. Mais acima, vocês podem ver isso. Melhorou. Vocês podem ver a constelação de Órion. Por que eu escolhi Órion? Aqui na nossa cidade, como a cidade do interior, existe aquele conhecimento empírico, né, da astronomia ainda. Por exemplo, eu vou citar o que aconteceu comigo, mas existem várias histórias. Quando eu era criança, a minha avó dizia muito sobre... É uma das crenças deles, né, dos mais antigos. Por exemplo, o que é um trovão? Um trovão nada mais é do que duas pedras gigantes batendo no céu. Então não existe gravidade na teoria deles, então um trovão nada mais é do que isso. Claro que não é, né, mas o conhecimento popular dizia isso. Outra coisa... E aí cai aquelas pedras, né? Oi? E ainda cai as pedras no chão, né? Exatamente. Por isso, então, né? Pois é. Outro fato interessante é que eu sempre gostei de estrelas. Então, quando faltava energia aqui, dava blackouts, eu apontava bastante para o céu. Então, minha avó proibia eu de fazer isso. Não aponte, porque existia o efeito colateral. Se você apontar para o céu, nasce uma vergonha na ponta do seu dedo. Eu, como teimoso que sou, que eu era, né, apontava, não nascia nada. Então, eu continuei, né, como é que eu posso dizer, esse conhecimento não me abarcou e, felizmente, eu prossegui na área da astronomia e no gosto da astronomia, né. Então, esses conhecimentos populares ainda são enraizados bastante aqui. Então, Órion é uma das constelações mais conhecidas, ela marca a chegada do verão na nossa região. Então, o pessoal conhece ela como as Três Marias, ela não conhece como o Cinturão de Órion, nem nada disso. Então, por isso que eu escolhi a constelação, justamente por isso. Então, à esquerda da constelação temos um cometa, e à direita temos a Lua, que também é um elemento astronômico bem apreciado aqui. Então é isso, a logo ela traz esses elementos regionais, coloquei em estilo xilogravura também, certo? Que é uma das manifestações culturais mais abrangentes aqui na nossa região, e é isso. A ideia é embebedar o pessoal que vai vir a Taperoá dessa cultura regional, além da astronomia, a cultura local também.
Perfeito. E é interessante também a gente ver, né, que a gente vai ver durante o evento a apresentação dessa logomarca nessa versão com fundo branco e a apresentação do inverso dela, né, com o fundo preto, né, dependendo de cada situação. Tá? Então, as duas são logomarcas válidas, são a mesma logomarca, só muda as cores mesmo. Bom, é uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Tá? O evento, né, o 20º EANE, aqui em Itaperoá, ele tem um apoio já desde de 2 anos atrás, né? Já temos um apoio de algumas entidades, tá? E a gente vai citar aqui. Eu pediria que o Felipe citasse aí os principais apoiadores do evento. Eu vou colocar, inclusive, eles aqui na tela, tá? Mas, vamos lá, Felipe. Bom, lá no site vocês podem conferir na parte do rodapé, mas eu vou citar aqui, certo? O IFPB, o NEPA, né, o Núcleo de Ensino de Astronomia do IFPB, o Mistério do Universo, que é o meu projeto, eu desenvolvo desde 2015, né, eu faço tanto atividades online quanto atividades para o público no geral. A FAPESC, né, que é o Fundo de Apoio à Pesquisa da Paraíba, Prefeitura de Itaperoá, o Linha, na pessoa de... Eu sou José Edson. Isso. Fazenda Carnaúba, a Universidade Aberta do Brasil, se eu for citar o nome todo, Polo Municipal de Apoio Presencial, UAB, Monsenhor Manuel Vieira, que é o nome completo do Polo, a Universidade Leiga do Trabalho, do Cultura, que são praticamente o mesmo órgão, a mesma estrutura, certo? E a Bramon. Esses são os nossos apoiadores que estão conosco nessa odisseia, que é o 20º EANE. Isso. O evento, o EANE não é um evento, né, muito grande, que é alguma coisa muito difícil de fazer, mas a gente se esforça, né, para entregar para os participantes o melhor evento possível. Quem está participando desse esforço, né, que a gente pode citar como organizador desses que Felipe Servo colocou aí como apoiadores, na verdade são os organizadores, o NEPA e FPB, tá, representado pelo Alisson Macário, que a gente vai tratar muito com eles aí nos próximos dias, né? Vocês vão ouvir falar bastante dele. O Mistérios do Universo, que é o representado aí pelo Felipe Servo, e a Associação de Paraibana de Astronomia, representado pela minha pessoa por enquanto, né? Eu estou atualmente como presidente da Associação Paraibana de Astronomia. Então, isso é o que a gente queria apresentar para vocês, tá? O evento está lançado, as inscrições estão abertas, vocês já podem ir no site, fazer suas inscrições, tirar suas dúvidas. É importante a gente relembrar que quem quiser, basta colocar o seu e-mail aqui, ó, e clicar nessa marcaçãozinha que você vai estar automaticamente inscrito no newsletter do 20º EANE, e aí toda novidade que houver, todo palestrante que for confirmado, tudo que tiver de novidade a respeito do evento, a gente vai comunicar no seu e-mail, ok? Agradeço demais a presença de todo mundo, quem teve a paciência de acompanhar aí a nossa transmissão, tá? Esperamos todos vocês nos dias 11, 12 e 13 de junho, em Itaperoá, na terra, né, do movimento armorial, no berço do movimento armorial, em Itaperoá, na Paraíba, para o 20º Encontro de Astronomia do Nordeste. Felipe, quer deixar suas considerações? Antes de me despedir, Marcelo, só lembrando mais uma parte da programação, que é o encerramento, né, do evento, que teremos uma apresentação teatral de meus alunos, né, que eu leciono física aqui na Escola Cidadã Integral Técnica, Melquiades Vilar, e esses alunos desenvolvem um trabalho excelente de teatro, e existe uma peça teatral que ela envolve a história da astronomia, que eu faço questão de colocá-los como encerramento lá na universidade. Então, quem for ao evento também vai ter a oportunidade de apreciar essa obra de arte. Maravilha. É uma obra de arte e comédia, e será interessante para o pessoal ver isso aí também, né? Isso, mas deixa eu só
só falar para o pessoal que deve estar se perguntando. E a atração cultural, né? Porque a gente tem sempre na abertura do evento uma atração cultural. E como sempre, essa atração cultural é uma surpresa. Eu garanto para vocês que vai ser algo que vocês vão gostar bastante. Mas a gente não vai revelar isso aqui. Eu não sei se Marcelo colocou também na programação, mas existe uma programação à parte, né, que é uma observação astronômica lá na Fazenda Carnaúba, e ela abraçou Isso, essa causa, né, na pessoa de Dantinhas, de lá, e vai ser um momento bem interessante também. perfeito. Então, agora sim, me despedindo, eu espero todos vocês aqui na cidade, nos dias 11, 12 e 13 de junho. A cidade vai estar de braços abertos, esperando todos vocês. Vocês vão ter todo esse leque cultural, pessoas receptivas e, enfim, não vai faltar oportunidade para vocês enriquecerem a cultura, conhecerem mais pessoas, conhecerem os astrônomos locais, o pessoal entusiasta da astronomia local. Vai ter uma oportunidade para a troca de experiências, assim como é todos os EANs, e estou muito feliz de sediar, da minha cidade sediar esse evento. Eu espero todos vocês até lá. E é isso. Grande abraço e até mês de junho. Grande abraço, pessoal. Até o EANE em Itaperuá, hein?